Aplauda o Senhor, glória a Deus. Boa noite, paz. Hoje eu venho testemunhar algo muito simples, mas muito relevante na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que sempre bateu de frente com os outros, sempre bati de frente com aquilo que eu não concordava, com as opiniões contrárias às minhas. E só depois que eu me aproximei mais do Senhor, tive uma intimidade de verdade com Ele, não só de vir, sentar aqui no banco, escutar a palavra e ir embora, mas de verdade mesmo, eu e Ele. Que Ele fez eu perceber que essa minha atitude me fazia mal e fazia mal também às pessoas ao meu redor. E aí eu permiti que o Espírito Santo agisse sobre mim, entendi que eu precisava mudar nessa questão, precisava ter mais domínio próprio na minha vida. E
o Senhor é tão bom, Ele é tão perfeito, que Ele agiu no ponto central, na base de tudo, que foi meu relacionamento com meu pai. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, foi a partir daí que eu comecei a discutir muito com ele, porque eu achava que já sabia, já tinha minhas opiniões, já entendia tudo. E eu e ele os dois são cabeça dura, só que com opiniões contrárias. Então eu discutia muito com ele, ficava até semanas a gente sem conversar. E além de eu estar errado de me exaltar, também estava errado porque ele é meu pai. E aí foi a base de tudo, porque foi aí onde o Senhor veio para me lapidar, foi aí onde Ele começou tudo. E depois daí foi mais fácil de eu conseguir me controlar com as outras pessoas. Ainda erro, sim, muito, me exalto às vezes, falo que eu não devo, mas assim, eu posso ver, tem mais ou menos um ano que eu posso ver a diferença que o Espírito Santo tem feito na minha vida, muitas vezes nas quais antigamente eu ia surtar, ia brigar, hoje eu fico calmo, falo, não, tudo bem, vai dar certo. E assim, talvez você já tenha passado por isso, ou mesmo está passando. E eu tenho para dizer para vocês que aquilo que eu creio pode ser realidade na vida de vocês. Então, assim, busque mesmo do Espírito Santo. Domínio próprio parece uma coisa boba, mas é muito importante na nossa vida. E lembre-se que o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém? Esperar.
Boa noite, pessoal, paz, eu sou o André. Eu vou falar aqui com vocês um pouquinho sobre, oferta e dízimo, né? Vou passar aqui já o livro para vocês abrirem, Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Para passar o contexto para vocês mais ou menos, era um período de guerras e, Abrão tinha um sobrinho que se chamava Ló, e Ló estava morando em Sodoma. E como era um período de guerras e tudo mais, acabou que Sodoma também se envolveu nessas guerras, né? E Ló acabou sendo levado como prisioneiro. E quando ele foi levado como prisioneiro, um homem conseguiu fugir no meio da guerra e foi até Abrão reportar o que havia acontecido, né? E Abrão, tendo isso em mente, reuniu seus melhores homens e foi à guerra para conseguir recuperar o seu sobrinho, né? E também o que era dele. E quando ele foi, ele teve sucesso, ele conseguiu recuperar seu sobrinho, tudo que era dele, e trouxe junto com ele os espólios de guerra também, né? Então, aí a gente chega aqui na parte da palavra, né? Abriram aí? Gênesis 14, 17. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa, quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. E o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comerem. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Moré, podem ficar com a parte deles. Então aqui a gente pode ver como é apresentado que ainda antes de toda a lei de questão de dízimo e ofertas, Abrão conseguiu ser tocado pela graça de uma forma na qual ele sentiu diretamente no coração dele que era o dever dele, era o que ele deveria fazer naquele momento, que ele realmente deveria ir até lá e deixar a 10ª parte de tudo que havia sido entregue a ele. Eram espólios de guerra. Naturalmente ele teria direito a ficar com tudo aquilo. E a gente para pensar nisso e a gente reflete que hoje em dia que a gente tem essa lei passada pela Bíblia, pela palavra do Senhor, e por que muitas vezes a gente não obedece isso? Então eu espero que isso possa tocar o coração de vocês, porque não aqui, independente de onde vocês congreguem, é super importante para que seja mantido projetos. A própria igreja, ela precisa de tudo isso. Então nós precisamos de tudo isso. O Metanoia, ele está aqui para poder alcançar mais pessoas, cada vez mais pessoas, e nós precisamos que isso alcance cada vez mais pessoas, pelo nome do Senhor. Então tudo isso precisa ser financiado de alguma forma. Então é isso aí, beleza? Valeu! Real
pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é o céu. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é o céu. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é o céu. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha Senhor Deus, misericórdia pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é bom e tem nos sustentado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez naquela cruz e por tudo que o Senhor tem feito dia após dia nas nossas vidas. Senhor, eu coloco nas suas mãos a vida do nosso pregador, do nosso pastor, e que nada que venha sair da boca dele não venha diretamente do seu coração, e que a palavra que for pregada nessa noite possa cair no nosso coração como semente em terra fértil e assim frutificar. Que o Senhor esteja nos abençoando e isso aí. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Totó. Obrigado mesmo. Bom, gente, para mim é um prazer imenso, uma grande alegria poder estar aqui com os amados, né, nesse momento muito especial. Eu admiro muito esse projeto todo, né? Essa coragem dessa galera de estar se reunindo, compartilhando, encarando tudo que precisa ser encarado. Bom, hoje nós vamos falar sobre ideologia. Eu quero uma para viver, uma perspectiva cristã. O tema é baseado na letra da canção do Cazuza, quando ele fala a esse respeito, né? Não sei quantos já viram a música ou já assistiram o clipe, mas ele fala sobre várias tendências, várias crenças e algumas coisas bem pesadas, tipo os meus heróis morreram de overdose e tal, é umas coisas bem interessantes assim, porém a gente tem que pensar. E hoje a gente vive um mundo de muitas ideologias, né? E antes da gente aprofundar e ver o que é ideologia e partir para as coisas seguintes, obviamente hoje nós vamos falar sobre ideologia de gênero, nós vamos falar um pouquinho sobre relações homoafetivas e por aí vai. Mas antes de tudo, eu acho super importante a gente falar sobre respeito, né? Não é nossa intenção ou a intenção da igreja, do corpo de Cristo, de magoar alguém, de ofender alguém, ou mesmo de ficar apontando o dedo na cara deste ou daquele. Vale sempre lembrar que o nosso papel como igreja não é como juízes. Sabe, Deus não nos colocou para julgar absolutamente ninguém. Ok? Sempre, nosso primeiro papel é amar, é ser misericordioso, é acolher e respeitar. Independente da posição, da postura, da escolha que qualquer pessoa tem que ter, nós, enquanto igreja, precisamos nos manter no nosso lugar, no papel de serviço. Nós vamos servir, nós vamos amar, nós vamos acolher. Agora, não quer dizer que nós não tenhamos que colocar as nossas posições. O fato
de eu te amar, de eu te respeitar e até mesmo te aceitar, por que não? Não quer dizer que eu concorde com todas as suas práticas, que eu concorde com tudo aquilo que você faz. Ok? Então, é sempre bom a gente lembrar esse princípio do amor. O amor, ele aceita, o amor, ele acolhe, o amor, ele serve, mas isso não quer dizer que o amor concorda com todas as práticas, com tudo que se faz, com tudo que se fala ou com tudo que se crê. Essa distinção precisa ser muito, muito clara na cabeça de todos nós. E voltando para a questão do respeito, amados, independente da visão de mundo, do comportamento, que qualquer pessoa, nós vamos falar hoje um pouco sobre relacionamento homoafetivo, mas não é só sobre isso. Sabe, o respeito tem que partir de nós que nos julgamos filhos de Deus, nos dizemos, ou dizemos para as pessoas que vivemos uma religião verdadeira. O respeito tem que estar acima de qualquer outra coisa. Por exemplo, como eu disse, não é só nessa questão aqui, mas na questão de pessoas que vão em outras igrejas, que frequentam outras religiões. Nós, enquanto cristãos, precisamos respeitar e entender até que ponto as pessoas querem conversar sobre isso e até que ponto a gente vê que a gente está infringindo ali a barreira ou o limite do respeito e a gente precisa recuar. Se a pessoa não quer, se a pessoa... Sabe, a gente não tem que ficar lançando praga, lançando maldição ou palavras desrespeitosas. Então, isso é a base, sabe... não vou dizer a base, mas isso é um ponto fundamental do cristianismo, do amor que Deus tem nos dado e tem nos ensinado. Repare no tipo do amor que o Senhor Jesus ofereceu para nós naquela cruz. Já parou para pensar? Ele nos amou mesmo nós ainda sendo pecadores. Mesmo nós mortos em nossos pecados e delitos, o Senhor Jesus nos amou, nos aceitou, nos acolheu e nos convidou para caminhar com Ele. Ok? A partir dessa caminhada, Ele vai nos ensinando, olha, por aqui não, por aqui não, por aqui não, isso aqui não é bom. Porém, esse é o tipo do amor que nós cremos e que nós devemos vivenciar. Amém, queridos? Tá, então, pastor, se você pensa assim, por que tratar esse tema? Por que falar sobre essas coisas correndo o risco de magoar tantas pessoas? Amados, há uma responsabilidade nossa. Até porque eu vejo que muitas pessoas do mal estão pervertendo muitos princípios, muitos valores. Muitas pessoas estão tentando brincar com aquilo que a própria palavra de Deus ensina a respeito não só desse assunto, mas de muitos outros. Muitas pessoas, por conta do seu pecado, tentam justificar, inventar história. Então, eu acho muito importante a gente, como igreja, parar para conversar sobre essas coisas. Ok? Temas polêmicos, temas difíceis. É importante a gente, com calma, na paz do Senhor, tentar, à luz da Bíblia, estudar, entender, enfim, defender a fé que nós temos. Amém, queridos? Estamos juntos até aí? Eita lá, então tá bom. Antes de tudo, respeito. Vamos lá. Ideologia. Ideologia é algo ideal, que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo. Gênero. A partir do ponto de vista das ciências sociais, da psicologia, principalmente, o gênero é entendido como aquilo que diferencia socialmente as pessoas, levando em consideração os padrões históricos, culturais, atribuídos aos homens e mulheres. Então, se você pegar só a palavra gênero, é aquilo que vai diferenciar entre masculino e feminino. Porém, do ponto de vista da sociologia e da psicologia, nós temos essa definição aqui atrás. É sempre bom a gente parar para pensar sobre o que essas duas palavrinhas querem dizer juntas. Ideologia de gênero. Então, a ideologia é um conjunto de ideias, de princípios e valores que um grupo tem a respeito de algo, e gênero tem a ver com a sexualidade, né? Menino, menina ou não. Muito pelo contrário, né? Então, esse termo ele é muito antigo, muito antigo. E eu, particularmente, não tenho nada contra ele. Porém, vem se discutindo sobre seu significado ou aquilo que eles estão querendo dar a essa ideologia de gênero como significado. Ao longo aqui da ministração, a gente vai ver algumas coisas que aconteceram ao longo da história e tal. Mas antes eu gostaria também de deixar alguns outros termos bem claros, né? Ou
talvez se você tiver curiosidade, quando a gente fala em relacionamento homoafetivo e identidade de gênero, ou como as pessoas se veem, por exemplo, quando a gente fala de identidade de gênero, é quando uma pessoa ela não se vê como uma pessoa normal olha para ela. Então, você de repente olha para mim e vê, ele é do sexo masculino. Porém, a minha identidade de gênero, segundo as organizações, segundo essa perspectiva que nós estamos tratando, vai dizer que a minha identidade de gênero não tem a ver com o meu estereótipo físico, tem a ver com como eu me sinto. Então, se eu me sinto mulher, se eu me sinto homem, se eu me sinto bissexual e por aí vai. Você consegue compreender isso aí? Então, é isso que tem a ver com a identidade de gênero. Parece um pouco com a questão da orientação sexual, porém, na terminologia que se usa, é um pouco diferente. Então, dentro das identidades de gênero, nós vemos algumas dessas terminologias. Por exemplo, uma pessoa queer, que hoje não se usa mais, ou quase não se usa mais, a sigla LGBT. Hoje é LGBTQ+, o LGBTQ+. Que muitos também usam essa terminologia, queer. Para alguns é ofensivo, porém para outros não. Que engloba toda essa questão que nós estamos falando aqui. Ou seja, são as pessoas que são bissexuais, transexuais, transgêneros, heterossexuais, cisgêneros, mas são aliados, intersexo, assexual, pansexual e por aí vai. Então, tudo hoje se engloba dentro dessa terminologia, ou LGBTQ+, ou queer, para alguns grupos, tá bom? Então, a pessoa bissexual é aquela que tem atração pelos dois sexos, tanto por homens como para mulher. Uma pessoa transexual é justamente essa pessoa que não se vê com o sexo de acordo com o seu biotipo, com o seu físico. Então, por exemplo, eu sou homem, né, eu tenho pipio e tal, essa coisa toda, mas eu posso me sentir mulher. Então, eu já entro nessa classe de transgênero, né? Transexuais é quem migra de um para o outro. Heterossexual é muito parecido com cisgênero, ou seja, eu me identifico com a minha sexualidade física. Intersex é aquelas pessoas como hermafrodita, falava-se no passado, pessoas que nascem, por exemplo, com o órgão genital masculino, mas internamente ele tem ovário e até alguns órgãos femininos. Então, são pessoas que não fisicamente, por algum problema genético ou coisa assim, nascem com mais de um órgão, com problema de identificação. Assexual é aquela pessoa que não tem atração sexual por absolutamente ninguém. E pansexual é a pessoa que gosta de tudo, que tem relação com tudo e com todos. Então, assim, a grosso modo, só para você ter uma ideia, que essas terminologias, ou como eles gostam de falar, essas ressignificações vêm acontecendo de várias maneiras. Então, temos várias palavrinhas para determinar de acordo com aquilo que as pessoas sentem a respeito do seu próprio, da sua própria identidade, né, de gênero. Quando a gente parte para pensar ou para tentar buscar quais são as causas, né, por que uma pessoa ela não consegue se enxergar de acordo com o sexo que ela tem, por que uma pessoa acaba descambando para o relacionamento homoafetivo ou coisa assim, há algumas linhas de pensamentos. Quais são as causas? Né? Por que por exemplo, tem um termo aqui que eu não me lembrei de colocar, que é o two spirits, que são pessoas que acreditam que têm em si dois espíritos, tanto do homem como da mulher. Então, quando a gente para pensar e estudar quais são as razões, o que dá, é muito difícil. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e no fim das contas, né, a gente sabe que o respeito tem que imperar. Porém, quais são as linhas? Primeira causa, o que faz de uma pessoa ou que proporciona essa situação do homossexualismo ou do relacionamento homoafetivo? Primeiro, tem a ver com a família, com o tipo de criação. Muitos estudos levam a acreditar que pessoas que têm problemas, sobretudo com o seu pai ou com o sexo masculino dentro de casa, têm uma tendência a se tornar ou ter a perda da sua identidade sexual. Então, por exemplo, boas situações, em grande parte das situações, são homens
que deveriam cuidar dos seus filhos da maneira como deveriam, né, da maneira como Deus planejou, projetou, e eles não estão lá. Ou eles são violentos demais, ou eles são ausentes, ou simplesmente não fazem questão alguma. Muitos dos casos, sobretudo quando se dá em relação ao rapaz, ao menino, a figura feminina é a figura mais forte em casa. É a figura que comanda, é a figura que decide, que resolve. Então, pela ausência da figura masculina, o que acontece? O garoto ele começa a se identificar muito mais com a mãe, ou com a avó. Muitas vezes, né, a criança não é criada nem com o pai nem com a mãe, sim com a avó. E a avó é essa figura forte, essa figura que faz, que resolve. Então, há não vou dizer disfunção, mas há um distúrbio ali na fase onde ele tem que se reafirmar sexualmente, e aí se perde. E hoje, né, como nós temos uma mídia muito a favor, como eu disse, muitas pessoas falando coisas erradas, então tem tudo para dar um problema. Então, em alguns casos, de algumas pessoas, o fator que vai determinar essa confusão na sua identidade de gênero, se é que a gente pode chamar assim, está ligado com o relacionamento familiar. Pais abusivos, pais ausentes, ou mães que comandam, ou avós que está muito ligado ali. Isso é uma das razões. Segunda razão, há alguns casos de crianças que nascem com disfunções hormonais. Então, muitas vezes há meninos que nascem com muitos hormônios, meninos que nascem com muitos hormônios femininos, e aí vai ter uma série de problemas nesse sentido, e vice-versa. Às vezes, meninas que nascem com muitos hormônios masculinos, então vai ter aí algumas tendências. Outra causa, abusos sexuais. O abuso sexual é algo terrível, 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 é altamente impactante e destruidor na questão sexual, sabe, na identidade sexual de qualquer pessoa. Então, muitas crianças que sofrem abusos sexuais na sua infância, ou mesmo na pré-adolescência, eles acabam tendo um distúrbio, sabe, eles passam a ter confusões nessa área. Então, é algo que a gente tem que cuidar, e que você também tem que cuidar. Pasme, talvez você nunca passou por isso, mas a quantidade de pessoas que já passou por algum tipo de abuso é gigantesca. Muitas crianças já passaram por abusos sexuais. O abuso sexual não acontece só quando há a violação ou a penetração do pênis, né, no ânus ou na vagina. O abuso sexual também se dá quando há o toque, sabe, carícias e por aí vai. E isso, tanto a carícia, o toque, o linguajar impróprio com a criança, isso tem um impacto tão grande muitas vezes quanto a penetração. E aí é onde há uma série de distúrbios psicológicos e também a perda ou a confusão na sua identidade sexual. É algo muito sério, muito sério. Quando há abuso, em muitos casos, também gera no indivíduo uma característica de abusador também. Quando ele crescer, ele vai ter a mesma tendência de abusar. Então, é algo que a gente tem que ficar sempre atento, sempre orar, sempre buscar uma orientação de Deus, porque isso é altamente destrutivo. Altamente destrutivo. E como eu disse, né, os rapazes jamais vão admitir, mas a maioria dos rapazes que estão aqui, talvez você não saiba, mais cedo ou mais tarde eles pararam e se perguntaram assim: será que eu sou homossexual? A maioria dos rapazes aqui, não sei quantas meninas, porque, né, eu não sei. Mas há alguns momentos em nossas vidas que a gente... Para de cutucar os outros aí. A gente está assim... Concentre em você mesmo. Mas o que acontece? É uma realidade. É uma realidade. E nesses momentos é onde a gente precisa de reafirmações, onde a gente precisa sempre consultar o manual e tal. Essa ideia da ideologia de gênero afirma que a identidade sexual ela é formada pelo meio, pelos seus relacionamentos. Então ela vai afirmar que você vai se sentir homem ou vai se sentir mulher de acordo com as construções sociais que você vai fazendo. Então eu vou me sentir homem se durante a minha vida ou hoje eu me sinto assim. É isso que a ideologia de gênero prega, ok? E isso é muito discutido, mas a gente vai chegar
aí daqui a pouco. O fato é que os abusos sexuais são coisas muito sérias, ok? E, por fim, existe a sem-vergonhice mesmo. Existe a libertinagem pura e adquirida. Muitas pessoas que não tiveram problemas na sua família, que não têm problemas com hormônios, não têm problemas com abuso, porém, vão experimentar de tudo, por que não? Né? Vamos viver aí tudo que pode se viver. Então, respeitadas as diferenças, ok? Nós sabemos que tem casos que é uma questão de pura escolha, uma vivência. Ah, todo mundo faz, vou fazer também. Talvez aqui na nossa maravilhosa Vilhena, a gente não tenha tantos casos assim, mas para o mundo afora aí é super normal. Super normal. Então, tem muitos casos que não têm a ver especificamente com nenhuma dessas áreas que nós citamos acima. Não é problema hormonal, não é problema familiar, nem abuso, é uma questão de escolha mesmo. Como nós temos pessoas que têm, enfim, curiosidades e vivem muitas coisas. O que acontece? Agora é particular, eu penso que essa questão do homossexualismo e tal, e como a sociedade, sobretudo os ativistas LGBT querem colocar, é algo assim muito sério. Muito sério. Por exemplo, eu tenho 3 argumentos, pelo menos que deveriam nos fazer refletir. O primeiro é o argumento social. O que acontece? Imagina se toda a nossa sociedade decidisse viver a identidade de gênero como os ativistas querem que a gente viva. Vamos imaginar que todas as pessoas falam, então tudo bem, agora eu vou só me relacionar com pessoas do mesmo sexo. Qual que é o problema que nós teríamos? A nossa sociedade entraria em colapso, porque pessoas do mesmo sexo não geram bebê. É impossível, não tem como gerar. Então esse é um primeiro argumento que a gente tem que parar para pensar, porque algumas pessoas ainda costumam dizer, não, Wanda, isso aí Deus permite que aconteça sim. Ou ainda, Deus quer que algumas pessoas sejam homoafetivas, de alguma maneira. E não faz sentido. Porque, como eu estou dizendo, se isso fosse uma realidade, a nossa sociedade, ou a sociedade mundial, entraria em colapso. Segundo, do ponto de vista psicológico e social, uma criança ela precisa da figura masculina e da figura feminina. Todos nós precisamos. A maioria de nós aqui, que vivemos ou crescemos em um lar sem uma figura masculina ou sem uma figura feminina, nós vivemos uma série de desequilíbrios. Essa é uma grande realidade. Então, muitas vezes a gente precisa, muitas vezes não, todos nós naturalmente precisamos da figura do homem e da figura da mulher, cisgênero. Ou seja, assim como nasceu para ser. Entende? Do contrário, por exemplo, quer ver um exemplo? Dando um exemplo, exemplificando, para ser bem redundante aqui. Uma criança que cresce sem o pai. Geralmente, essas crianças que crescem sem o pai, elas tendem a ser mais retraídas, mais medrosas e evitam a qualquer custo o risco. Repara para você ver. Por quê? Porque a mãe, a figura materna, naturalmente, instintivamente, é aquela figura que protege. É aquela figura que não deixa a criança colocar nada sujo na boca, que se a criança tropeça e cai, a mãe já vai para cima. Então a criança, naturalmente, ela vai crescer medrosa, sem ousadia ou com dificuldade de tomar decisões, quando não há esse equilíbrio. Porque o que acontece? O pai, meninas, que você olha para esses caras, são uns molecão, uns bocó e tal, né? Eu costumo falar que a gente é meio idiota mesmo, que a gente é homem, normal. Qual que é o papel do pai? Deixa o moleque cair. O pai é aquele que coloca o moleque lá em cima do sofá e fala assim, pula, filho, pula, caiu, opa, levanta rapidinho. Essa é a figura do pai. Quando o moleque vem chorando, fala, sai daqui, moleque, já dá um tabefe na cara do moleque. Essa parte é importante. Quando o moleque vem chorando, para de moagem, não vou plantar a mão na sua cara. Sabe? E a mãe está lá, mas o que será que aconteceu? O pai não quer nem saber. Parece que é algo ruim, mas a importância do equilíbrio, porque isso vai ajudar a criança a saber
por exemplo, quando tem a mãe que protege e o pai que solta, ou que incentiva, ou que pede para o menino fazer certas coisas, vai ser uma criança com equilíbrio. Ok? Com equilíbrio. Crianças que crescem sem a figura materna, por outro lado, têm uma tendência de serem crianças inconsequentes, ousadas demais, mas na verdade são sem juízo, não pensam nas consequências, não pensam, que não têm medo. Tem a tendência de ser crianças muito mais violentas. Por quê? Porque a figura da mãe é a figura do afago, da calma. Você entende como há a importância dos dois? É super importante. Então, vamos pensar aqui que essa sociedade, que muitas vezes as comunidades ativistas, elas querem implantar, não faz sentido. Não faz sentido. Não é que todas as pessoas que não vivem com o pai ou que não vivam com a mãe serão desequilibradas, mas a tendência é essa. A tendência é essa. Um outro argumento que nós temos é o próprio argumento biológico. Por quê? Essa teoria da ideologia de gênero afirma, como nós colocamos agora há pouco, que a identidade é formada a partir das construções sociais, da vivência dela, e que não tem nada a ver com o seu organismo. Então, a ideologia de gênero prega que não é porque você nasce com um pênis ou com uma vagina que você é homem ou mulher. Que isso vai ser construído ao longo da sua vida. Se seu pai te der uma roupa de menino e tal, falar que você vai se tornar um menino. Só que a ciência já vem combatendo isso duramente, e ela deixa claro que os experimentos científicos mostram que a criança, quando na mais tenra idade, já na maternidade, eles fazem experimentos. Os meninos, eles preferem brinquedos propriamente de meninos e meninas preferem brinquedos propriamente de meninas. Isso aqui é ciência mesmo, que o sexo é determinado sim pelos seus órgãos. A sua identidade sexual tem a ver sim com sua questão física. Eu assisti nesses dias uma conferência sobre esse assunto nos Estados Unidos, que estava acontecendo, a conferência nos Estados Unidos, e uma doutora, neurocirurgiã, se não estiver muito enganada, e ela falando de experimento que eles fizeram entre meninos e meninas, que as meninas, elas têm assim que elas nascem, elas olham muito mais para as pessoas ao seu redor. Experimentos mesmo, eles colocaram lá, assim que o bebezinho nasce, a menina, ela olha muito mais para os rostos, para as pessoas, do que os garotinhos do sexo masculino. Então são coisas que a ciência vem comprovando e vem batendo duro, né, nessa questão. Existem alguns vídeos, sobretudo um que se você quiser anotar aí para assistir depois, um vídeo chamado Um Duríssimo Golpe na Ideologia de Gênero, de um humorista norueguês. Não sei se você sabe, mas a Noruega é um dos países onde há mais igualdade de gêneros, sabe? E lá, esse camarada, ele fez essa série de pesquisas. Ele foi nos institutos que tem na Noruega, entrevistou as pessoas que defendem a ideologia de gênero, e depois ele foi fazendo as pesquisas científicas, ou visitando as universidades e os estudiosos, de fato, que estudam sobre o assunto. E ele deixa claro que a ciência comprova que a identidade sexual não tem a ver com a construção do meio, mas sim de acordo com aquilo que você nasce. Ok? E por fim, o argumento espiritual. E aqui é onde mais me interessa. Como eu disse, nós precisamos respeitar e cuidar de todas as pessoas, mas eu não posso admitir que as pessoas tentem banalizar a palavra de Deus, ou falar que não, a palavra de Deus não fala nada sobre isso, a palavra de Deus deixa brecha. Não deixa brecha. Hoje em nosso país, nós temos algumas igrejas onde as pessoas, os teólogos, pegam os textos bíblicos e começam a avacalhar com a coisa. Sem brincadeira. Textos que não tem como você dizer que não são, ou que não estão lá, ou que pelo menos não foram colocados lá daquela maneira. E aqui, antes da gente entrar nessa questão, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. O que você busca a respeito de Deus? O que você quer com essa história de ir para a igreja e, sabe, de falar com Deus? O que você busca? Você quer fazer de Deus o seu escravo ou você quer servi-lo? Porque isso faz toda a diferença.
Se eu quero me submeter àquilo que Deus tem para mim. Eu quero aprender, sabe, eu quero andar com Deus, eu quero viver segundo os padrões e princípios de Deus. Você tem que se submeter ao que a Bíblia diz. Você tem que fazer essa escolha na sua vida. Porque do contrário, amadão, você vai viver uma grande farsa, uma grande fraude, você vai viver um engano. Então tem muitas pessoas que, por exemplo, elas querem vir para a igreja, mas elas querem continuar fumando, né, aquele cigarrinho do capeta lá. Entende? Elas querem vir para a igreja, mas elas não querem deixar de tomar, dar um tapa, né? Aí o que elas fazem? Elas vêm para a igreja, elas manipulam o que elas conhecem da Bíblia, falam, não, mas a palavra de Deus não fala nada sobre isso, e tenta ser um cristão continuando fumando aquilo que não se deve ser fumado. Muitas pessoas vêm para a igreja, mas querem continuar com as mesmas práticas sexuais que tinham lá fora. Não, eu vou para a igreja, mas eu quero ter relacionamento sexual com a minha namorada. Eu quero pegar toda que eu puder pegar, eu vou pegar. Mas eu sou crente. Muitas pessoas acham que a vida espiritual é como um supermercado, onde eu entro e escolho, isso eu quero, isso eu quero, isso eu quero, isso eu não quero. Não é assim, queridão. Se você vai entrar nessa para ser cristão, o pacote é completo. Não tem como você tirar uma parte da Bíblia e viver só uma parte. Então, a primeira questão que a gente tem que levantar aqui é: o que você quer a respeito de Deus? Você está querendo usar a igreja? Está querendo usar o Senhor, o seu Deus? Porque não vai funcionar. No final das contas, isso não vai terminar bem. Isso não vai terminar bem mesmo. E isso vale para todas as áreas da sua vida na igreja. Todas as áreas. Não é só nessa que nós estamos compartilhando. Então vamos lá. Primeiro texto que eu quero compartilhar contigo. Marcos, capítulo 10, versos 6 ao 7. Olha só, dentro do meu argumento espiritual, o que Deus pensa. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Esse aqui é um princípio que nós temos da parte do Senhor em toda a extensão da Bíblia. Então você vê lá em Gênesis, capítulo 2, quando o Senhor Deus, ele faz o homem, faz macho, faz fêmea. Faz um homem e faz uma mulher. E não só isso, o propósito da criação entre um homem e uma mulher era a procriação. Unir-se-á à sua mulher. Está falando dessa união que o homem deve ter com a mulher. Então não tem como a gente pensar de outra maneira ou querer enfeitar e tal. Mas veja bem, não tem veja bem, querido. O texto bíblico está dizendo isso. Propósito do Senhor. Outro texto que diz assim: chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Deixa eu te contar aqui um pouquinho dessa história aqui, que está falando da história de Sodoma e Gomorra. Quando o Senhor Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, Deus enviou 2 anjos para aquela cidade. Chegando lá está Ló, aquele sobrinho de Abraão, que o André falou aqui. Ele estava morando lá em Sodoma, né? E os anjos chegaram lá, ele estava na porta da cidade, e ele não sabia que era um anjo, porque eles pareciam com homens, chamou esses caras para a casa dele. Falou: não, vocês vão para minha casa e tal, né? Vocês são viajantes e tal. Na cabeça dele ele pensou que eram viajantes. Não, eu vou cuidar de vocês, eu vou hospedar vocês. E o costume era, se eu hospedo alguém, eu sou responsável pelo bem-estar e pela segurança dessa pessoa. Levou os caras para dentro. Os caras eram bonitos, sabe? Os caras eram diferenciados. Os homens da cidade se reuniram, foram lá bater na porta de Ló para dizer: Ló, é o seguinte, manda esses caras aí, porque nós queremos ter relações com eles. Eles queriam ter relações sexuais com esses homens. É isso mesmo. O nível da maldade, o nível da perversidade em Sodoma era altíssimo. Tanto é que Deus havia decidido, né, destruir aquele lugar. Daí nós temos o termo sodomia. É por isso que a gente tem, né, é um termo muito ruim que é usado para as pessoas homoafetivas. Não é um termo bom de se falar, mas é um termo que existe na linguagem. Então é um termo que não é muito bom, mas é um termo que existe aqui. Eu quero fazer um outro parêntese aqui. Olha só. A história mostra que muitos lugares
onde essa suposta evolução cultural, ou permissividade, ou, entre aspas, essa igualdade, né, ou liberdade que se dá para essas questões, em Sodoma não funcionou. A cidade inteira sucumbiu, foi destruída. E quando a gente pega a história de Roma, muitos historiadores veem em Roma a mesma libertinagem, sabe, lá em Roma era uma coisa extremamente terrível. E era a potência mundial, eles dominavam o mundo inteiro daquela época. Então, para você ter uma ideia, lá, o adultério, a traição, as orgias sexuais, era uma coisa assim, sabe, escancarada e absurda. Por tudo quanto é lugar tinha. Tinha os templos lá, que você ia para adorar a deusa Diana, por exemplo, e a coisa acontecia através de orgias sexuais, havia os prostitutos sexuais. E o que aconteceu com Roma? Sucumbiu. O Império Romano acabou, e muitos acreditam que é por conta dessa imoralidade, dessa suposta evolução. Porque lá a coisa era feia mesmo. Tem um livro dessa época chamado Satiricon, que a gente estuda na universidade. Gente, o trem é feio. É muito feio. Então, voltando aqui para o texto, era o que estava acontecendo lá em Sodoma, dos grandes pecados que eles tinham, e por isso Deus julgou aquela cidade e destruiu aquela cidade. Outro texto que nós temos: das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trará salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor, teu Deus. Deuteronômio 23, do 17 ao 18. Outro texto: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, seu sangue cairá sobre eles. Isso aqui é claro, queridos, que a gente não vai agir dessa maneira. Mas quando o Senhor Deus estava tirando o povo do Egito e levando para a terra prometida, as leis civis da época eram muito sérias. Eram muito sérias. Então, se uma pessoa era pega tendo relações homossexuais, elas deveriam ser mortas. É a Bíblia, está na sua Bíblia. Em Romanos, nós temos esse texto que diz: porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Romanos, capítulo 1, do verso 26 ao 27. Ainda um outro texto, e último: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 a 11. Então, queridos, o que a palavra de Deus nos mostra, ou no terceiro e último argumento, é que não se deve acontecer. Entende? Que não deve acontecer. Relação entre mulher e homem, está errado. Está errado. E a gente não pode, amados, mais uma vez eu quero frisar isso aqui, deixar claro: você não pode permitir que qualquer outra pessoa fale assim: mas só que a Bíblia, não sei o quê. Porque, veja bem, escute bem o que eu vou te falar. Todas as vezes que o inimigo de Deus quiser te tirar do centro da vontade de Deus, ele vai questionar a autoridade bíblica no seu coração. Todas as vezes que você for tentado, desde lá do Éden, por exemplo, quando Eva foi lá e comeu aquele bendito daquele fruto, primeira estratégia maligna é questionar a palavra de Deus. É dizer: não, a palavra de Deus não tem razão. A palavra de Deus é mentira. Essa é a primeira estratégia, é o primeiro alvo. Então, geralmente, quando você tem um pecado que você não consegue vencê-lo, ou pior, quando você está sendo tentado e suas forças diminuem, o primeiro ataque que acontece é na palavra de Deus.
Então a palavra tentadora vai dizer, não, isso não é bem assim, não, a Bíblia não tem tanta razão, não, mas isso não é dessa maneira, Paulo é machista, não sei o que lá, e por aí vai. Então não se esqueça disso que eu estou falando. Todas as vezes que o inimigo de Deus for ou for querer levar você para um caminho errado, ele vai questionar e vai tentar tirar a autoridade da palavra de Deus, desmoralizar e tal. Então é um passo a passo. Primeiro ele diz, não, a Bíblia não tem razão. Depois ele diz, não, a igreja é uma merda. Essa igreja aí, ó, está toda, né, lascada, não sabe de nada, só rancor, não tem amor, não tem compaixão. No fim das contas ele vai dizer, Deus não existe. Melhor você se conformar, Deus não existe. Esse é o passo a passo. Esse é o processo. Por isso que eu disse, o que você está querendo, né? O que você vai buscar e tal. Então o que a gente entende? Da parte, agora da minha parte pessoal. Então tá, Wando, para você, como que essa coisa toda funciona, o que é e tal. Eu, agora falando do Wando, ok? Do Wando, não falo nem em nome da Adorai. Eu entendo que o sentimento homoafetivo é uma tendência pecaminosa. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles. Todo mundo aqui, mais cedo ou mais tarde, vai ter alguma tentação difícil demais de ser suportada. Então, algumas pessoas são tentadas a pegar as coisas que não são dele. A roubar. É uma tendência pecaminosa. Tem gente que tem um fraco, vê alguma coisa, eu tenho que pegar isso aqui para mim, eu tenho que guardar. É assim. Outras pessoas vão ter facilidade em vícios. Álcool, drogas, remédios e por aí vai. É o calcanhar de Aquiles. Essas pessoas a vida inteira vão lutar contra esse sentimento, esse desejo de voltar para o vício, de voltar para a bebedeira, de voltar para as drogas e vão viver levantando, caindo, porque é uma tendência. É uma tendência pecaminosa. Alguns vão ter sempre uma queda ou uma tendência pecaminosa para a área sexual. Pessoa do sexo oposto, claro. Então sempre, a vida toda, ele vai querer ter relação sexual com uma, com outra e com outra, e vai viver nessa luta a vida toda. Tem uns camaradas aqui que já estão nessa, eles olham para as meninas e já imaginam elas peladas. Entendeu? Vai dormir à noite e fica pensando em quem? Na menina pelada. Besteirento de uma figa. E umas meninas aqui, mesma coisa. Entendeu? Mesma coisa. Tem a mesma tendência, e quer, né, e é uma dificuldade. E vai ser uma dificuldade, talvez, para o resto da vida. Porque é uma tendência. É uma tendência pecaminosa. Então, dentro da minha pequenez, do meu tamanhozinho, eu entendo que o sentimento homoafetivo é a mesma coisa. Muitas pessoas têm sentimento por pessoas do mesmo sexo e vão ter uma tendência. Eles não são piores. Olha aqui para mim, ó. Eles não são piores do que ninguém. A gente como igreja que é muito mal, que é muito ruim. O fofoqueiro também é abominável diante de Deus. Você sabe disso? Deus abomina quem lança contenda entre os irmãos. Ou seja, o fofoqueiro é abominável. Mas você não vê a gente disciplinando, batendo firme no fofoqueiro. A gente pega quem? O homossexual, sabe? Quem traiu. Essa igreja se escandaliza e faz aquele... o fofoqueiro está lá de boa, né? Mandando a língua em todo mundo. Então, a gente como igreja, a gente falha. Porém, o que a palavra de Deus deixa claro é que tanto um como o outro é pecado e nós precisamos lutar contra as nossas tentações. Nós precisamos lutar contra as nossas tentações. E se você é assolado por essas tentações, lute bravamente, guerreie bravamente. Talvez esse pode ser o seu calcanhar de Aquiles, você vai ter que viver lutando contra isso. Ou, assim como muitos outros fazem, você pode se entregar às suas paixões. Não venha me dizer que algumas pessoas falam assim, mas você acha que se não fosse de Deus, né, eu ia querer tanto isso? Para com essas mentalidades aí, tá? Coisa de bocó. Pelo amor do amor. Porque eu já ouvi isso também, já me falaram, não, Wando, isso é de Deus, porque como isso me faz tão bem? Ô, queridão. Vou te falar, ó, pega alguém que está adulterando aí, já de dias, que está traindo. Pega alguém, conversa com ele, pergunta para ele, você se sente mal na hora que você está com a pessoa lá? Pergunta para você ver. É uma força, é um desejo, é algo que a pessoa vivencia. Então só porque ela está vivendo aquilo lá quer dizer que é de Deus? Não é não, filhão.
Muito pelo contrário, tem a ver com o nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração ele é extremamente corrupto. Sabe? Ele é frágil. Então, enfim, eu entendo que é uma tendência pecaminosa. Tá, pastor, e aí? E daí? Tem cura? Como é que é isso aí? Na minha concepção, não existe cura. Não existe cura gay. Para mim, tá? Não existe cura gay, não existe cura de gente que é dependente químico, não existe cura de gente que é dependente sexual, emotivo. Não tem, para mim, na minha concepção, não tem cura, tem controle. O cara que é viciado em álcool, o resto da vida ele é um alcoólatra. Ele sabe disso. Se um dia ele tomar um golinho, já era. Quem tem problema com pornografia, mesma coisa. Não existe. Existe o controle do Espírito Santo. À medida que nós andamos com o Senhor, Ele nos conforta. Ele nos ajuda a lutar e a vencer. É nisso que eu acredito. Mas, pastor, você acredita que Deus pega e transforma a pessoa assim na hora que ela nunca mais vai ter vontade? Alguns casos, talvez. A maioria de nós mortais, não. A vontade sempre vai estar batendo na nossa porta, falando assim, e aí, vamos? Bora lá, está na hora. Seja o desejo pecaminoso ou da tendência pecaminosa qual for, sempre vai estar batendo na sua porta, dizendo, e aí, bora? À medida que eu ando com Deus, que o Espírito Santo invade meu ser, que eu passo a frutificar, que eu estou ligado com o Senhor, eu tenho força para olhar para a cara e falar assim, hoje não. Não volte outro dia, mas se voltar eu vou te falar que não. É assim que a gente vive como cristão. Essa é a nossa luta. O tempo todo. Do contrário, você não teria caras como Paulo falando a respeito disso. Olha, eu sou um miserável, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, o tempo todo estou fazendo. Miserável homem que eu sou, ele chega a dizer. Porque é difícil. Porque é muito difícil. Como que eu posso lidar com isso, com os meus familiares? Pastor, eu tenho esse problema, ou eu tenho alguém, eu fico sempre pensando, e se um dia um dos meus filhos chegarem e falar assim, pai, eu quero seguir essa vida. Eu vou sofrer. Vou morrer muito por dentro. Sabe? Vou sofrer demais. Mas eu vou amá-los. E pelo menos é o que que eu penso, né? Eu vou amá-los. E eu vou respeitá-los. É isso que eu penso hoje, que eu tenho me preparado para isso. Não que eu veja, né, que os meus filhos possam ter alguma tendência e tal, mas nunca se sabe. Não é? Então eu quero me preparar para isso, para amar, para respeitar, porque cada um vai prestar conta das escolhas que faz. Eu estou fazendo a minha parte, eu acho. Eu estou fazendo a minha parte. Então, o que eu entendo? Eu entendo que cada um vai ter que prestar contas do que faz. Cura, eu não sei se tem. Na minha concepção, existe controle perante o Espírito Santo de Deus. Aí, voltando, se os meus filhos um dia chegarem e falar, olha, queridos, tem um outro detalhe que eu tenho alguns amigos que são homossexuais. Eu tenho algumas pessoas que vivem esse meio intensamente. E eu fico muito triste, sabe? Não é nem tanto pelas escolhas que as pessoas fazem, mas é pela maneira como elas fazem. Desses meus amigos que eu conheço, muitos deles manipularam os pais, mentiram, enganaram, traíram a confiança de uma maneira assim que você não acredita se eu te falar. A maneira como foi construída. Na grande maioria das vezes, no meio homoafetivo existe muita traição, muita mentira, muita libertinagem, sabe? São coisas assim que são terríveis, terríveis. Então, querido, se você por um acaso tem essa tendência, toma cuidado, cuide dos seus pais. Há um sentimento muito grande em algumas dessas pessoas que é de chocar a gente, de expor, sabe? É como se quisesse mudar o mundo e revolucionar baseado nos seus princípios e valores, e aí faz o maior, porque os pais sofrem. Tem pais que desejam a morte quando passam por essas situações, porque os filhos não são sábios, não têm a hombridade, o respeito de cuidar daqueles que gerou eles, daqueles que fez de tudo, que pagou um alto preço. Então, são coisas que a gente precisa agir sempre como cristãos. Como cristãos, se você é um pai, ou se algum dia você tiver um filho nessa situação, sabe, ou se você é um irmão ou irmã, age com respeito. Sabe, respeite a pessoa, age com integridade, com hombridade, com caráter, com vergonha na cara, falando sempre a verdade, em amor, ajudando sempre que preciso.
respeitando, nada de piadinha, nada de humilhar a pessoa, ou de excluir a pessoa por conta da opção que ela fez, da escolha que ela teve. Trate essa pessoa com respeito, com respeito. Entenda, queridos, olha, para algumas pessoas, 2 mais 2 nunca vai ser 4. Eu já aprendi isso. Para algumas pessoas, colocam algumas coisas na cabeça, elas querem viver aquilo, e elas vão viver aquilo. Você chorando, gritando, brigando, bicudando ou não, elas vão viver aquilo. O que você pode, escolher? Você pode escolher viver perto dessa pessoa, sempre ministrando o poder do Espírito, a unção de Deus, ou você pode viver uma desgraça com essa pessoa e excluir ela da sua vida e fazer aquilo que Deus nunca nos ensinou a fazer. Então, o que eu digo? Se você tem esse problema, ore, busque uma orientação de Deus, não deixe que Satanás te engane, se esforce para controlar os seus impulsos. Se você é alguém que tem parente, filho, família, respeite e ore, e abençoe essas pessoas da melhor maneira que você possa abençoar. Sabe? Cuide dessas pessoas. Não precisa falar, não, está certo, eu aprovo você. Você sempre pode falar assim, eu não concordo. Mas o que é? O que você vai fazer? Sabe? Ame essas pessoas, servindo essas pessoas da melhor maneira possível. Sabe? Como eu disse, eu não queria, de fato, eu não queria que você tivesse nenhum tipo de tendência pecaminosa. Nenhum tipo de tendência. Eu não gostaria que você tivesse. Mas nós temos, cada um com o seu problema, cada um com o seu calcanhar de Aquiles, cada um com a sua fraqueza. Então fazer o quê? Vamos junto, vamos tentar vencer, vamos lutar, sem tapar o sol com a peneira, sem falar assim, não, isso é mais errado, menos errado, não sei o quê. Vamos aqui, com vergonha na cara, para frente, em direção ao nosso Deus. Amém? Somos seus, Jesus.